Conversa com o Poeta de hoje tem a alegria, a honra de receber dois patrimônios de Camaçari em uma só pessoa, mestre crente e Caio Cultura. De um lado, esse mestre extraordinário da capoeira brasileira, do outro lado, esse buscante da cultura brasileira, em especial da sua cidade. Caio, muito bem-vindo, é uma alegria. A gente já tinha tentado, né, conciliar as agendas para você vir no nosso programa e agora, graças a Deus, deu certo. Estou muito feliz e muito bem-vindo, querido. Ô, meu poeta, o prazer é meu, cara, porque a gente tem uma história, né, que não é da agora, a gente já vem lutando pela arte, pela cultura, em nossa cidade, em todos os locais que a gente está, né, porque a função da gente, enquanto artista, é levar a arte. Todo artista tem que estar onde o povo está. Onde o povo está, e a gente está sempre nessa, né? Então, é um prazer estar aqui, batendo esse papo com você, falando um pouco sobre arte, sobre cultura, em especial sobre a minha arte, né? Eu vou puxar minha sardinha, que é a capoeira, né? Caio, antes de falar sobre todos esses seus caminhos, né? Porque, além de tudo, você também é um grande administrador, professor. Eu queria falar um pouco sobre tua infância. Eu gosto muito, quando entrevisto os meus convidados, falar um pouco sobre o nosso tempo, né, de criança, porque também remete a como que era essa cidade, no que ela se transformou. Então, me fala um pouco sobre seus pais, como que era esse menino Peralta quando criança. Rapaz, minha história de criança dá um livro, viu, poeta? Porque eu me considero de Aporá, né? Porque minha família, parte de mãe toda é de Aporá, mas eu nasci em Salvador. Né? Nasci em Salvador, depois fui morar, ainda criança, em Aporá, retornei, morei em Salvador em um lugar muito complicado, ali no Arenoso. Né? Uhum. Passei minha infância ali, foi uma infância muito difícil, muito cheia de fome, de violência, de situações absurdas, até que minha mãe, né, ela pôde direcionar a gente para Aporá. Né? Eu e uma irmã que eu tenho, a Carol, a gente foi morar em Aporá. E eu passei em Aporá minha adolescência toda. Inclusive, foi em Aporá que eu conheci a capoeira pela primeira vez, né, aos 10, 11 anos de idade. Trabalhei muito na minha infância, né? Vendi feijão, vendi arroz, vendi milho, vendia frutas, né, lá do quintal da minha avó, vendia em Itamira, Esplanada, Entre Rios, no Conde, né, pegava o caminhão, subia no caminhão para vender no Conde. Então, tive uma infância complicada, mas uma adolescência mais tranquila, do ponto de vista de, pelo menos, a gente ter uma perspectiva cultural, porque eu sempre falo que foi lá em Aporá que eu conheci as culturas. Sim. Até mesmo a capoeira. Então, lá em Aporá, minha avó, meu avô, a gente tinha o São João como uma festa principal, né, onde todo mundo se reunia, as tradições aconteciam lá em casa, inclusive a festa principal de Aporá, o casamento da Maria, foi uma tradição criada dentro da casa de minha família, e ali a cultura ela habitou em mim. Né? Meu avô sempre ouvia trio nordestino, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho, eram as músicas que aconteciam lá na sala do meu avô. E isso tudo fez com que eu tivesse essa consciência cultural que eu tenho hoje. Né? A partir daí, na adolescência, eu voltei para Salvador. Né? Minha mãe morava ali em Piripiri. E ali eu tive algumas dificuldades, né? Porque minha mãe vendia mingau, a gente tinha dificuldade para estudar, eu estudava nos Barris e morava ali em Piripiri. Mas o estudo foi a outra porta que me abriu. Né? Teve a cultura, que foi muito importante na minha vida, mas a educação ela exerceu um papel fundamental. Eles estão muito linkadas, né, Caio? Totalmente linkadas. Né? Então, foi a partir da educação, né? Eu estudei muitos anos ali nos Barris, né? no Gótico Calmon dos Barris, depois fui fazer meu ginasial ali no Seu do Bonfim, ao lado da Biblioteca Central dos Barris, que, imagine, eu estudei do lado da Biblioteca Central, recentemente eu retornei lá, rapaz, eu chorei, cara, porque eu passei minha adolescência ali, minha juventude, dentro da Biblioteca Central. Então, foi muito próxima essa ligação que eu tive com a educação, com a cultura. Né? Ali eu me graduei em administração, técnico em administração. E aí foi quando, em 98, eu me graduei em 97, em 98 eu conheci Camaçari. Né? Então, tem 23 anos você está aqui? 25? Tem 25. 25 anos você está aqui. 25 anos. Eu conheci Camaçari, vim para cá, né, buscando novas oportunidades. Aqui é a terra da oportunidade, né? Quantas pessoas Camaçari abraça. E eu fui uma dessas pessoas que essa cidade abraçou. Então, em 98, eu vi, né,
na esperança de trabalhar na Ford, porque, poxa, eu vou trabalhar na Ford, estava, né, começando aquele processo da vinda da Ford para Camaçari, mas, por essas questões de coincidência da vida, eu acabei indo trabalhar na empresa que fazia a qualificação da mão de obra para a Ford, que foi o Senai, né, que foi uma grande escola de gestão para a minha vida. Você passou um tempo grande, Passei, né? Trabalhei 15 anos no Senai, tenho muito orgulho, me considero ainda do Senai, porque é uma escola... eu sempre dizia que é uma empresa que não forma, a gente não construía um bem físico, a gente construía sonhos ou ferramentas para que as pessoas tornassem os seus sonhos em realidade. É uma empresa de educação profissional, e ali eu comecei, né, a trilhar meu caminho em Camaçari, né. Logo em seguida estudei, né, em 2013 entrei na faculdade, fui fazer minha faculdade de administração, né, sou formado em administração com ênfase em finanças, né, tenho uma graduação também em gestão pública da cultura, e aí trilhei meu caminho também pela área de gestão, né. Atualmente trabalho também com gestão, né, trabalho na Secretaria de Cultura, na área de gestão, mas dou aula, né, nas escolas, dou aula também no Senai, dou aula no CETEPS, dou aula no grau técnico. Então, enfim, dá um livro. Bela jornada. Quando você chegou em Camaçari, você se deparou com um cenário cultural que eu lembro nesse tempo, 2000 e... Quando você chegou? Cheguei em 98, 99. 2000. 99 eu fiquei de vez. Então, o que é que você encontrou de cultura aqui? Cara, naquela época eu já tinha uma admiração, por exemplo, por um cara que eu sei que você também é fã, né? O Mestre Buli Buli. Para mim era uma referência. Eu não sou fã, sou um discípulo. Era uma referência, né? E eu me recordo, poeta, que eu encontrei Buli Buli tocando num boteco aqui perto aqui na Rádio Jalbê, lá no final, um botequinho. Eu morava no Gravatá na época, eu saía da faculdade ia a pé, né, para casa. Eu disse, Buli Buli, mas eu só vejo Buli Buli na televisão. Rapaz, Buli Buli tocando aqui. Então, eu tinha essa grande referência, e a partir de Buli Buli, né, eu conheci outras pessoas dessa área, né, de cantoria, que eu gosto muito, né, eu gosto muito da minha cultura nordestina, sertaneja. Então, nós tínhamos, né, algumas ações que eram feitas principalmente com o teatro. O Teatro Camaçari era muito forte, né, era muito bom. Conheci aquela turma toda do teatro também. E a capoeira, né, que era também a minha referência já naquela época. Uhum. Eu lembro, tinha um movimento, um cenário de rock aqui também, sim, alternativo. Cara, é verdade. A gente tinha o Astrolábio ali, cara. Que o Astrolábio, você é louco, velho. Só quem viveu o Astrolábio que sabe. Eu já amanheci várias vezes ali no Astrolábio. A Pete teve lá, né? A Pete teve. Era um movimento fantástico do rock alternativo, cara, né? Fantástico. Inclusive, eu participei de algumas ações culturais ali com Rosângela, claro. Lisângela, Tati. Né? Eu me lembro que eu levei uma vez... O Rene, né? Rene. A gente levou uma apresentação de capoeira, misturou com rock, fez umas misturas brabas ali. Rapaz, você é doido. Ali eram as meninas, né, super à frente do seu tempo, né? Frente, porque era cara. Um movimento muito bacana. Aí você migra para a capoeira. Esse tempo... anterior, esse tempo presente teu, eu acho que é muito bacana a gente conversar um pouco. Como é que foi? Como é que você descobriu a capoeira? Porque assim, há uma questão que está sendo muito discutida hoje no Brasil, no mundo, mas em especial no Brasil, sobre a capoeira como um elemento das raízes que né, raízes negras, e você, um homem branco, migra, né, como um grande discípulo, né, e um futuro mestre. Como é que foi essa sua jornada? Como que é essa jornada com a capoeira? A capoeira, Mestre Bimba, que é o meu mestre, né, maior, né, que foi o criador da capoeira, do estilo de capoeira que eu pratico, que é regional, ele tem uma frase fabulosa que ele diz assim, olha, a capoeira é para todos, mas nem todos são para a capoeira. Sim. Então, a capoeira me acolheu. Eu conheci capoeira, como eu disse, na minha adolescência, lá em Aporá, e quando eu vim para Salvador, passei um tempão, né, sem ver capoeira, até que em 98, né, eu comecei a treinar capoeira. Efetivamente, né? Eu comecei a praticar. Eu fazia karatê, inclusive, nesse meu tempo, mas eu conheci a capoeira, me apaixonei, não voltei mais no dojo e fui para a roda de capoeira e não saí mais. Isso lá
né, em 98. Eu treinava em 2 academias, né, a Academia do Mestre Mariano, né, o Grupo Renascer, e também em paralelo no Pôr da Barra do Mestre Cabeludo. Mas eu tive que escolher, porque capoeira você escolhe uma caminhada e segue. Né? Eu optei pelo Pôr da Barra porque fazia a capoeira regional, que é essa que eu pratico até hoje, né, que eu sou completamente apaixonado. Então, quando eu vim para Camaçari, eu tive que treinar em Salvador, e morando em Camaçari era muito complicado, né? Pegar o lapão para poder treinar lá nos barris. Mas eu permaneci, né? Constituí família, faculdade, mas nunca deixei a capoeira. Até que em 2006, Elisângela Sena, né, uma amiga minha, na época trabalhava na Secretaria de Cultura, disse assim: amigo, você não quer dar uma contrapartida? Eu tive uma bolsa da prefeitura para fazer minha faculdade, eu tinha que fazer uma contrapartida. Você não quer dar sua contrapartida lá no Parque das Mangabas? Está precisando de oficineiro de capoeira. Eu fiz, poxa, vamos lá. Isso 2006. E eu fui fazer essa contrapartida lá e, cara, isso já fazem 17 anos. Se apaixonou e ficou. Me apaixonei, comecei a desenvolver meu trabalho lá. Na época eu acho que era monitor de capoeira, né? Comecei a fazer meu trabalho lá. Eu me recordo que eu tive muitas dificuldades, né? Porque assim, acabou o prazo da minha bolsa, eu fui fazer uma festa de despedida do projeto, terminou a bolsa, né? E no dia da festa, uma criança, que hoje é o meu aluno mais velho, o professor Camisa 7, ele fez... formado, já era formado na época. Formado, eu posso falar aqui uma coisa? Eu falei, pode. Ele, olha, a gente queria agradecer ao senhor porque o senhor foi o único que não desistiu da gente. Forte, né? Cara, eu parei, bicho. Olha, toda vez que eu falo essa passagem, eu me emociono, porque eu parei e disse assim, cara, eu estou fazendo uma festa de despedida disso aqui. E a criança acabou de dizer que eu fui o único que não desisti deles. E aí fui para casa com aquilo na cabeça e tal, mas eu não tenho mais espaço, mas eu vou continuar. Continuei por um período na escola, né, no Hilda Brando Lima Filho, ali no Parque das Mangabas, e logo em seguida não tive mais o espaço, fui para uma associação, não deu muito certo, depois fui para uma ONG, não deu muito certo também. Eu disse, cara, quer saber? Vamos para a rua. Vamos para a rua, capoeira é uma luta de resistência, a gente vai ter que resistir nesse momento. E durante 4 anos eu dei aula na Rua Palmares, uma rua significativa, né? Dei aula na Rua Palmares, no Parque das Mangabas. Nossos ancestrais conduzindo o caminho, né? Fui lá para o meio do asfalto, eu dava aula no sol, no asfalto quente, e o trabalho começou a florescer. Aí minha mãe, em 2009, me deu um terreno lá, comprou um terreno no Parque das Mangabas, disse, olha, vê se você consegue construir alguma coisa, bota esse menino dentro de um espaço. E assim eu fiz. Né? Mãe é mãe, né? Aí comecei aos poucos, construindo. Até hoje eu estou construindo, na verdade, mas já temos o nosso galpão, temos a nossa associação própria. E esse trabalho, poeta, que começou no Parque das Mangabas há 17 anos atrás, hoje, nós estamos presentes em, além de Camaçari, Dias d'Ávila, Mata de São João, Irará, Crisópolis, Aporá, Acajutiba. Deixa eu me ver mais aqui. Além das suas viagens internacionais, né? Salvador, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo e 3 núcleos fora do Brasil, Espanha e Argentina, né? Porque a capoeira ela tem isso. Ela abre portas para a gente no mundo inteiro. Eu sou muito prático no sentido das pessoas que fazem um trabalho como você faz. O que é que você precisa? Quem está nos assistindo? Hoje nós estamos na Litorânea, no canal 1.4, aqui na cidade e nas cidades circunvizinhas, e também no canal do YouTube da TV Camaçari Cultura, que é o canal do YouTube da Secretaria da Cultura, e também nos canais do Teatro da Solidão Solidária, que está em alguns países e muitas cidades aqui do Brasil. Então, alguém que esteja nos assistindo nesse momento, um empresário, ou alguém que tem uma grana, quer fazer o bem e não sabe a quem. Viu a entrevista, gostei de Caio, eu vou ajudar esse cara. O que é que você precisa, Caio? Essa é uma parte boa, viu? É uma parte boa para a gente falar, porque esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito difícil. Né? Eu falei que capoeira é uma luta de resistência e continua sendo uma luta de resistência, apesar de nós estarmos no nosso berço aqui. Bahia é o berço da capoeira no mundo inteiro.
a gente ainda consegue ter algumas barreiras que nos impedem de ir mais além, né? Alguns desses núcleos, por exemplo, Aporá, Irará, são núcleos que a gente ainda faz as aulas no meio da rua. Então, toda ajuda é bem-vinda. A gente precisa vestir essas crianças, esses jovens. 90% das nossas ações dentro do Bimbaê são sociais. Os únicos núcleos que a gente tem que não são projetos sociais são os núcleos de fora do Brasil, onde é cobrado mensalidade e lá eles pagam. E pagam com um sorriso no rosto. Mas aqui é muito difícil a gente encontrar esse tipo de apoio. Então, quem quiser ajudar, depois, né, vou pedir que vocês coloquem lá os nossos endereços, né, as nossas redes sociais. Nós somos todos organizadinhos, temos as nossas redes sociais, a gente trabalha com projetos. Se vocês quiserem que a gente coloque projeto, a gente coloca. A gente trabalha com prestação de contas, tudo direitinho. Tem um contato que as pessoas possam... Tem. A gente tem o nosso... Tem no Instagram, Tem né? o nosso Instagram, né, @ Capoeira Bimbaê, né, que é o principal, mas se vocês colocarem Bimbaê lá no Instagram, vai sair um monte de paginazinha, porque assim todo núcleo tem sua página. A gente tem um geralzão, que é esse, né, @ Capoeira Bimbaê, mas tem o meu telefone também, né, o 759-9927-9827, quem quiser entrar em contato também. 759-9927-9827. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. Se vocês quiserem linkar a marca de vocês a esses projetos, eu sempre falo que a melhor contrapartida de imagem que você pode dar a uma marca é você trabalhar com construção de vidas. A capoeira, ela é um instrumento de você construir vidas, né? Nós tivemos vários períodos da capoeira. A gente teve a capoeira que era praticada pelos escravizados como realmente instrumento de luta, tá? De resistência. Tivemos lá a libertação, que eu gosto de falar assim, de colocar uma aspas bem grande, né? Naquele momento você libertou, entre aspas, né, os escravizados, mas sem dar oportunidade, sem dar qualificação nenhuma, apenas jogaram esses escravizados. Então, o que é que ele tinha? Ele tinha como instrumento de trabalho a capoeira. Então, muitos deles foram cooptados, né, pelos poderosos da época para serem instrumentos de capataz, enfim. E aí você tem a capoeira, né, no início lá do século XX, sendo utilizada agora como uma representação do nosso país, né? O Mestre Bimba, por exemplo, teve uma importância muito grande dentro disso, né? A gente costuma dizer que foi o Mestre Bimba, né, que tirou a capoeira debaixo do pé do boi. Foi ele que trouxe aquela capoeira que estava ali, marginalizada, perseguida, e disse, olha, a gente pode pegar essa capoeira e transformar ela de novo em luta. E ali ele pegou a capoeira, deu um novo formato para ela. O Mestre Bimba foi o primeiro a ter uma academia registrada de capoeira, se bem que ele não pôde registrar a capoeira dele como capoeira, ele registrou como luta regional baiana para poder, né, fazer essa curva aí, que ainda existia na lei, que proibia a prática da capoeira. Mas ele foi quem trouxe a capoeira para dentro de recinto fechado, criou uma metodologia de ensino para poder ensinar as pessoas a capoeira, criou regimentos internos lá, né, com que hoje a gente tem como esse legado de fundamento que o Mestre Bimba nos deu, né, que é o exame de admissão, batizado, formatura, os cursos de especialização, né, tudo isso foi criado por Dr. Manuel dos Reis Machado. Nosso então, mestre. A gente tem. E aí, já pegando esse gancho do que você falou com relação à questão de termos mestres brancos dentro de uma cultura negra, cara, a capoeira era fantástica. A capoeira era fantástica justamente porque ela abraça. Ela briga, né? Quando você desce, poeta, no pé do berimbau, ninguém lhe pergunta, você é gay? Você é pobre? Você é rico? Você é preto? Você é branco? Você mora no Alphaville? Você mora no Parque das Mangabas? Naquele momento, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E o Mestre Bimba tinha muito isso, né? Eu me recordo que existem algumas histórias que falam que o Mestre Bimba ele foi muito atacado porque ele abriu as portas da academia dele, do Centro de Cultura Física e Regional, que ficava ali no Pelourinho, para os estudantes de medicina da Bahia da época, né? A capoeira regional começou a ser criada a partir de 1918. E os alunos iam lá fazer capoeira, maioria branca, e as pessoas diziam, pô, o Mestre Bimba está embranquecendo a capoeira. Aí tem um mestre chamado Mestre Camisa, que ele tem uma frase que eu acho fabulosa. Ele fez, não, o Mestre Bimba não está embranquecendo a capoeira, ele está empretecendo o branco. Então, a capoeira tem isso. O Mestre Bimba, ele utilizou muito isso, né? Dona Nalvinha, afinada... É um berço
Para todos, né? Dona Novinha, ela tem uma fala muito interessante num documentário, o Mestre Bimba Capoeira Iluminada, que ela diz assim, olha, meu pai, ele abriu as portas para todos. Aí tem o quadro lá, né, de alunos dele, ele fez assim, olha, do branco ao preto, do rico ao pobre, todo mundo teve o mesmo espaço. Então, o mestre ele foi fabuloso também, ele foi um empreendedor nessa área. O que como que se torna mestre de capoeira? Olha, atualmente, assim, cada agremiação ela tem o seu formato, né? O que eu chamo de regimento interno para você formar os seus mestres. Então, eu vou falar com base no nosso aqui, né? Da Associação de Capoeira Regional Bimbaí. Nós temos o nosso regimento interno, que a gente trabalha nessas questões aí. Nós somos um grupo de capoeira regional, mas nós temos um sistema de graduação nosso. Alguns grupos de regional não têm. Então, assim, a gente tem uma graduação por cordas, né? E na nossa agremiação, da primeira graduação até a corda de mestre, você tem que passar no mínimo 30 anos. É uma jornada. É uma jornada. Então, para ser mestre, primeiro, realmente, você tem que construir a sua história, né? E existem alguns momentos, assim, por exemplo, você chega formado, que é a gente chama de veterano, né? O veterano que chega formado, ele já tem que começar a construir sua história, tem que começar a desenvolver um trabalho de capoeira, né? Compartilhar o seu conhecimento. Aí ele vai para professor de capoeira, continua esse compartilhamento, fortalece o trabalho dele, começa a ser conhecido dentro e fora da... Sendo professor, aí vai para contramestre e continua nessa jornada. E aí ele tem que desenvolver o trabalho, ele precisa sair, ele precisa rodar a capoeira, como a gente fala, ir para outros grupos, ser conhecido, ter alunos, seus discípulos, e aí a comunidade capoeirista começa a entender que esse cara já está amadurecendo essa graduação de mestre, né? E aí chega um momento, né, dentro da nossa associação, que o mestre, na época não tinha mestre, né? Não tinha mestre dentro do Bimbaí, nós sempre tivemos mestre, que é o mestre Geni, né, que é uma referência da capoeira no mundo inteiro, inclusive. Mestre Geni, ele é um patrimônio vivo da capoeira do mundo. Brasileiro, do mundo, né? Do mundo. Porque o mestre Bimba ele é o único vivo que tem... O mestre Geni foi formado por mestre Canjiquim, o primeiro mestre formado por mestre Canjiquim em capoeira Angola. Ele foi formado por mestre Bimba em capoeira regional e ele tem uma história dentro da capoeira de rua. Eu tive o prazer de conhecer. Mestre Geni é fantástico. E eu tenho a honra de tê-lo como meu mestre. Então, chegou um período, foi o ano passado, que o mestre chegou e disse assim, olha, crente, você está com um trabalho, né, muito amadurecido, a comunidade capoeirística já lhe reconhece como mestre, a sua comunidade, as pessoas, né, a família, os locais onde você desenvolve os trabalhos, né, do Bimbaí, lhe reconhece como mestre e eu vou lhe reconhecer como mestre, porque eu preciso de um mestre, né? Sim. Todo mestre precisa de um mestre para fazer esse reconhecimento. Meu mestre, ano passado, para minha felicidade, no dia do meu aniversário, a gente fez um evento aqui, né, no Teatro Cidade do Saber, e, para minha felicidade, foi uma surpresa para mim, ele me graduou mestre. Então, esse é o caminho da maestria, né? Você trilhar essa jornada dentro do seu grupo, né? Você começar a desenvolver seu trabalho, sair, né? Ser conhecido dentro da comunidade capoeirística, fora da comunidade capoeirística, né? Ser exemplo dentro e fora dessas comunidades, para poder o mestre olhar para você e dizer assim, olha, você amadureceu, eu acho que você está preparado agora para ser mestre. O que você sonha, não apenas para seu grupo, para você, mas para a capoeira em Camaçari? Qual o teu sonho? Olha, a capoeira em Camaçari ela vem ganhando, né, apoios e reconhecimentos, né? A gente já teve alguns momentos mais difíceis, né, dentro de Camaçari, mas a gente quer sempre mais, porque a gente quer mais? É porque a gente quer mais grana? Não. A gente quer mais porque a gente não tem problema nenhum se quiser também, porque através do dinheiro num país capitalista como é o nosso que a gente consegue fazer coisas importantes para a comunidade. É por esse viés, né? que eu vou lhe responder agora. Não é que a gente quer mais dinheiro para si. A gente sabe do potencial que a capoeira tem. A gente sabe desse potencial. A gente sabe, o mestre Ismael, que tem um grupo GCI aqui em Camaçari, tem uma frase que eu sempre falo,
Ele dizia o seguinte, olha, onde a capoeira, onde a polícia não entra, a capoeira está lá dentro. Não, e mestre Ismael tem um trabalho Está lá dentro. lindo, Isso, teve aqui numa entrevista linda. Fantástico. Então, assim, isso é muito verdade. Então, a gente quer realmente mais, porque a gente sabe que a capoeira pode mais. Muito mais. E o que é querer mais? Querer mais é, por exemplo, a gente tem uma série de mestres. Hoje em Camaçari tem mais de 40 mestres. A gente precisa resguardar esses baluartes da capoeira. Quem são esses mestres? A gente precisa, cara, são não vai dar para falar todos, mas assim, não vai dar. Quem são os que você referencia? A assim? gente tem já falamos mestre Geni, mestre Petróleo, mestre Saci, mestre Ismael, mestre Zeca, mestre Grandão, a gente tem mestre Vando, mestre Cabeça, a gente tem mestre Risadinha, a gente tem muitos mestres aqui em Camaçari. E esses mestres precisam ser resguardados e guardados. Uhum. Né? A gente precisa ter, por exemplo, acolhimentos quando chegar a velhice desses mestres. E eu estou falando de acolhimento financeiro. Eu busquei abordar esse tema porque eu acho que ele é tão importante, ele é tão necessário, porque o que a gente vê, Caio, mestre, crente, grandes mestres de capoeira que dedicaram a sua vida inteira para salvar vidas através do que faz e morrer à míngua, né? Morrer com fome, né? Porque a gente vê os dois grandes expoentes da capoeira, né, na história da capoeira, mestre Pachinha e mestre Bimba, foram exemplos disso, né? Mestre Bimba morreu lá em Goiânia, cara, longe da sua terra, né? Porque ele mesmo dizia: eu não tive o reconhecimento da minha terra. E tivemos mestre Pachinha, morreu cego, abandonado ali. Então, assim, a gente não pode deixar que essas histórias se repitam. E, infelizmente, algumas vezes a gente vê que essas histórias se repetem. Então, essa luta para a gente ter não apenas o reconhecimento agora dos nossos trabalhos, porque é outra coisa que a gente precisa ter formas de manter todos os trabalhos que acontecem ou ampliar todos os trabalhos que a gente já faz, que são trabalhos, a maioria é sociocultural aqui na nossa cidade e em várias outras. A gente precisa manter esses trabalhos, porque nós estamos fazendo um trabalho fantástico dentro das comunidades. E o que eu acho, e aí eu tenho que ter muita valentia para enfrentar esse debate, e eu não fujo disso. A gente vê tantos privilégios, né, assim, para alguns segmentos, inclusive da política, né, assim, as pessoas trabalham 8 anos, se aposentam e aí passam a vida com seus privilégios. Aí você pega... Cara, você tem que abordar isso, sabe? Você tem que ter coragem, porque não é justo. Não é justo. Não é justo. Eu não me furto a isso, não. A gente precisa debater, precisa expor, né, essas situações, porque, como eu falei, a gente tem feito um trabalho... As pessoas acham que o trabalho da capoeira é um trabalho cultural. Eu sempre coloco sociocultural porque é um trabalho sociocultural. Porque a capoeira trabalha a saúde, a capoeira trabalha a educação, a capoeira trabalha esporte, a capoeira trabalha segurança pública, a capoeira trabalha tudo, cara. Quando você trabalha com capoeira, você reduz a ida de pessoas ao posto de saúde. Trabalha a economia. Trabalha a economia. Cara, então, assim, aí é que entra. A gente precisa entender que esse esporte genuinamente brasileiro, essa arte, ela precisa ser referenciada dentro de qualquer gestão pública. A gente falando das viagens internacionais, eu fico feliz por sair, né, do meu país, já fui em 7 países, representar a capoeira, representar inclusive a cidade de Camaçari fora, né, daqui, e eu fico feliz por isso, mas eu fico triste, por exemplo, em ter chegado em Siena, em Roma, lá na Itália, e fui dar uma aula de capoeira dentro de uma escola pública lá. Beleza, mas depois eu descobri que a capoeira ela está na grade extracurricular daquela escola, como opção para a criança. Isso na Europa. Na Europa. Cara, nós temos, por exemplo, uma lei aqui em Camaçari que estabelece o ensino da capoeira em todas as escolas públicas. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda colocar em prática isso. Sabe por que não coloca, Caio? Porque assim, as pessoas sempre falam, né, que a cultura é uma ponte para a educação. Eu não acho que a cultura seja uma ponte para a educação. Eu acho que a cultura é educação. Né? E você fala essa questão da capoeira, porque você é um administrador, você é um economista,
E, assim, até por uma questão de inteligência, as pessoas têm que investir na capoeira porque é o que você fala. Você economiza no posto de saúde, você economiza em tudo, em tudo. Então, eu acho que o Brasil tem que avançar, Tem muito, né, nesse setor, enfim. tem. Eu te parabenizo. Eu estava assim, muito ansioso para a sua vinda aqui, porque eu acho que são temas que a gente tem que abordar. E quando a gente aborda, a gente não pensa só no Ivan, do Teatro da Solidão Solidária, no Caio, da Associação de Capoeira, mas pensa no todo. Né? Pensa na cultura, em todos os mestres, você abordou em todos os mestres de capoeira que estão morrendo, né? Que não têm plano de saúde. Então, eu acho que nós temos que enfrentar esse debate. Tem. Agora, tem uma coisa também, mestre, que é uma das coisas que eu discuto e às vezes sou mal compreendido, tem que juntar, tem que se unir. Né? Não há outro caminho a não ser se juntar. Porque aí a gente se torna uma mão de obra muito fácil e barata quando a gente não está perto do outro. Né? Quando a gente vem num programa desse, por exemplo, e fala só sobre o seu trabalho, não fala do trabalho do outro. Fala do meu grupo de capoeira e não fala do grupo, porque é tudo um só. Quando cresce o seu grupo, cresce de todo mundo. Né? É por isso que eu citei que Sim, claro. nós somos mais de 40 mestres, Sim. Fora contramestres, professores, né, formados, que são outras graduações que também desenvolvem trabalho. E falei que nós somos dezenas de trabalhos espalhados por essa cidade, espalhados por essa Bahia, por esse Brasil afora. Então, a gente precisa realmente ter esse reconhecimento. Olha, para você ter ideia, não existe um dia da capoeira na Bahia. Imagina. Não existe um dia do capoeirista na Bahia. Não existe um dia nacional da capoeira, não existe. Existe uma fake news, por exemplo, que 3 de agosto é o dia da capoeira. E aí, todo 3 de agosto, eu espero os posts, né, as pessoas me marcarem e tal, eu vou lá e explico. Gente, não existe um dia nacional da capoeira. E em Camaçari tem um dia da capoeira? Em Camaçari avançou. Camaçari tem o dia 27 de dezembro, que é o dia municipal da capoeira. Alguns poucos municípios, acho que Dias Dávila... Lauro tem, Irará tem, Camaçari... Poucos municípios têm. Mas, assim, na Bahia não tem. O berço da capoeira não tem um dia estadual da capoeira para a gente comemorar, ou do capoeirista. O Brasil também não tem. Né? Então, a gente precisa avançar nessas questões, no reconhecimento, na valorização, e você ter editais específicos, você ter realmente possibilidade da gente manter o trabalho. Como eu disse, eu tenho um núcleo de ensino que é no meio da rua. Né? Eu estou com a luta agora, vou até aproveitar esse espaço, para que novamente tentar sensibilizar. Minha cidade, como eu falei, de coração é Aporá. É a minha cidade. Né? Fui criado lá, minha família é de lá. Meu sonho era eu levar essa experiência que eu tenho. Eu tenho 30 anos de capoeira, 17 anos de trabalho e faltava a minha cidade. Finalmente eu consegui em 2019. Consegui, né? Mas aí veio a pandemia e tal, a gente, né, depois da pandemia, voltou e hoje a gente tem um trabalho lindo. Eu tenho uma aluna lá, a estagiária baiana, que faz um trabalho de referência. Ainda mais, é uma mulher, cara. Uma mulher preta, numa cidade preta, que faz um trabalho em cima de uma cultura preta e que está no meio da rua. Uma cidade que tem uma mulher como gestora, a prefeita lá é mulher, aí a gente tem a secretária de Cultura, é uma mulher, a presidente do Conselho de Cultura do município lá é uma mulher, e você tem uma mulher que faz um trabalho com mais de 60 alunos, crianças jovens, que tem levado esperança. A gente recebe, poeta, depoimentos de alunos lá, adolescentes, que dizem para a gente, olha, eu tenho textos aqui, eu ia me matar, mas a capoeira me resgatou. Como é que você pega tudo isso, e você simplesmente não dá atenção, não dá suporte, não dá apoio, dentro de uma cidade que precisa muito? Eu tive um aluno agora, recentemente, você conheceu, difícil, cara. Aí você conheceu o Fábio. O Fábio treinava com a gente, um cara espetacular, o cara do teatro, o cara da música, o cara era professor do Estado da Bahia, funcionário público, e foi brutalmente assassinado na cidade
uma cidade com 15 mil habitantes, com um índice de violência altíssimo. Cara, eu conheci Fábio. É muito complicado. Né? Esse projeto de capoeira foi sonho dele também. Porque ele que dizia assim, cara, precisa, eu disse, eu preciso de você, ele disse, vamos junto. Então, a gente tem esse projeto hoje lá, mas a gente não encontra apoio, suporte. É incrível, é inacreditável isso. Então, é importante que essa pessoa, que essa gestora, que essas gestoras ouçam a importância da capoeira, a importância do que a gente está fazendo aqui, para além de uma roda de capoeira. Porque a capoeira, hoje em dia, salva vidas. E é uma cidade pequena, né? Pequena, cara. Eu sempre falo... Que não tem como não ver. Não tem como. E, por incrível que pareça, nós temos um coordenador de cultura lá na cidade que, certa feita, disse: desconheço capoeira aqui em Aporá. Sendo que a gente treina na praça pública dentro da cidade. Então, esses são os enfrentamentos que a capoeira, ainda hoje, em pleno século XXI, encontra. Muitas vezes a gente não quer que a prefeitura chegue lá e diz, não, eu vou dar um lanche aqui, vou dar uma camisa. Não, me cria a oportunidade da gente acessar o recurso que é nosso. O recurso não é deles. Existe uma Secretaria de Cultura com recurso. Eu quero que você construa um edital e diga, me apresente aqui seu projeto, que a gente, mesmo sem edital, a gente apresentou um projeto lá, poeta. A gente apresentou um projeto para a gente distribuir, para a gente descentralizar as ações, né, da cultura afro-brasileira para os povoados, para um distrito que tem lá chamado Itamira, para o centro da cidade lá também, mas tem 2 anos que a gente teve esse projeto. Em momento nenhum foi visto ou foi dado nenhum tipo de resposta. Então, essa é a dificuldade que, em pleno século XXI, a gente encontra ainda dentro da gestão pública. Eu conheci Fábio, assim, agora eu não sabia. Eu queria, mestre, que você, das músicas que você canta na capoeira, na roda de capoeira, você cantasse uma delas para Fábio. Eita... Rapaz, será que eu consigo? Eu já falei dele aqui, eu já me emocionei. Poeta, não vou conseguir não, viu? Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Vê se segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. E aí vai, eu não vou conseguir. Para você, Fábio, onde você estiver, a gente vem aqui para essa jornada. Ele gostava muito dessa. Não é uma música capoeira regional, mas ele sempre cantava comigo. Ele disse, rapaz, eu me arrepio todo quando toco essa música. Então, assim, é um cara fantástico que se perdeu no meio dessa violência louca. Né? Se perdeu aí, um cara que fazia tanto. E quando a gente leva esses projetos de capoeira, a gente leva justamente para que a gente possa não ter outros Fábios. Ou não ter outros assassinos de Fábio. Sim. Entendeu? Então, são 2 mortes, né? A morte, aquele que mata, morre, né? O cara que matou Fábio tem 17 anos de idade, bicho. Então, é muito forte isso. A gente precisa entender que é para além da questão de você... apoiar um simples esporte, a gente está trabalhando lá questões importantíssimas, cara. Importantíssimas. Né? Um professor de capoeira, é raro você ver um professor de capoeira que não se importa com a vida escolar de uma criança. Tem sempre aquele professor que diz assim, olha, o batizado vai ser tal data, traga o boletim escolar, traga a sua mãe, preciso conversar com ela para saber como é que está seu comportamento. Preciso ver dentro da sua comunidade como é que você está se comportando. Eis um mestre, né? É um mestre. Então, assim, é para além mesmo, bicho. Então, a gente tem feito esse trabalho, mas a gente precisa também desses retornos. Né? Como eu disse, Camaçari, a gente avançou muito. A gente tem editais, eu sou fã dos editais, bicho. Eu sou fã dos editais porque ele é plural, né? E alcança muita gente, né? A gente tem os editais agora de premiação. Alcança e não pergunta quem de que partido, exato. se é pobre, eu sempre falo se é isso, rico, poeta, porque assim as pessoas dizem assim, não, porque você consegue aprovar edital, porque... Não, cara, eu aprovei edital no governo do Estado, né? Eu não conheço ninguém, bicho. Eu nunca vi ninguém lá na FUNSEB, eu não sei quem é a galera da Secult Bahia, né? Mas eu só quero o edital. O edital, vou lá, escrevo, ninguém me perguntou A, B, C, só disse assim, pô, seu projeto é bacana. Né? Vieram aqui, fizeram a prestação de contas dele, tiraram fotos, pô, que legal. Então, assim, eu gosto muito disso. A gente tem, nessa gestão atual, muitos editais voltados né, para a capoeira, né, para uniformização, instrumento, né, para apresentação, que é o cachê. Né? A gente
A gente precisa ter esse reconhecimento, como você falou. A grana é importante, sim. Sim. Claro, é muito importante. Né? Eu tenho. A gente falando aqui de Aporá, cara, em Aporá, com esses, né, 4 anos de trabalho, a gente está com jovens já colocando comida em casa A partir de capoeira, Uhum. dando aula, né, em outras cidades, em Acajutiba, dando aula em Crisópolis, dando aula também em Aporá. Né? Aporá, não existe oportunidade de trabalho. Então, quando você tem a possibilidade de você dizer assim, olha, gente, aqui é bom para a alma, bom para o corpo, mas é bom para o bolso também. Sim. É importante. Né? A gente precisa seguir essa linha aí. Muito bom falar com você, Caio. Agora eu queria te perguntar uma coisa que talvez feche nosso programa. Qual um dos momentos mais felizes que você já vivenciou com a capoeira? Rapaz, é difícil enumerar um, porque eu tenho alguns assim. Eu vou citar minhas 2 últimas graduações, porque foram muito especiais. Né? A minha graduação de contramestre, que foi uma graduação pautada em cima de uma peça teatral. Foi uma peça que fizeram, realmente, né? Eu me lembro que o mestre sempre está presente, disse, olha, crente, não vou. Aí, na hora lá, eu fiquei meio sem saber o que fazer, que eu nunca tinha feito um evento sem o mestre. Daqui a pouco, minha contramestre, Nadir, que é de Dias Dávila, disse que aproveitou o momento para poder informar que estava saindo do Bimbaí, montando outro grupo, e já trouxe uma blusa tudo do teatro, para desviar minha atenção, para depois o mestre Caio, vir. cultura, Né? E aí, aquele momento foi um momento marcante e não tem como não citar, né? A minha graduação ano passado foi um momento extremamente marcante na minha vida, porque eu venho, né, há 30 anos nessa labuta aí com capoeira, sou apaixonado, tenho aqui meu corpo todo desenhado de capoeira. E você ser consagrado a um mestre, né, por mestre Geni, né, por outros 2 mestres também muito importantes dentro da capoeira regional, o mestre Tapuã e mestre Menezes, ao lado de minha família, minha mãe, minha tia, minhas irmãs, né, ao lado de meus alunos, meus discípulos. Né, meus alunos vieram de São Paulo, vieram de fora da Bahia, vieram daqui dos interiores, então não tem preço, cara. Foi um momento assim marcante na minha vida, que eu vou guardar, bem guardadinho, para o resto da minha vida. Foram 2 momentos assim bem marcantes mesmo. Mestre, queria te agradecer. Eu que agradeço pela tua vinda. Estou muito feliz. Eu acho que a cidade também, ao te assistir. É uma aula, a sua entrevista. E agradecer, muita gratidão. E o programa está à sua disposição para o que você quiser. Se tiver alguma coisa que eu ainda não perguntei, que você quiser falar, o programa é seu, querido. Eu quero só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente falar um pouco sobre cultura, sobre arte, sobre capoeira. Eu sou muito feliz, né, pela oportunidade que essa cidade me deu. Né? Camaçari é uma cidade especial para mim. Né? Muitas vezes eu me considero Camaçari. Você vê que eu não cito pouco Salvador, apesar de ter morado em Salvador, mas eu não me considero, né, de Salvador. Eu fiquei um pouco com ciúme, porque eu senti que você falou aí mais de Aporá do que de Camaçari, mas... Então eu fui certeiro aqui no finalzinho. Não, porque Camaçari... É porque tem aquela coisa também, né, poeta? Não, mas eu conheci Aporá também, é uma cidade... Você conheceu Aporá, né? A gente foi lá fazer lindo, as ações do Caminho da Ternura. E eu sou assim, eu quero levar tudo que é bom para a minha cidade. Assim como, por exemplo, Camaçari, eu construí muita coisa aqui em Camaçari. Camaçari me deu muita coisa. Camaçari me deu família, Camaçari me deu formação. Seu filho segue você na capoeira? O do meio e o pequenininho, que está lá na Espanha, né? Que a gente continua com o projeto lá com o Siri, né? Formada Siri está lá, e ela continua levando o Bimbaí lá para frente, né? E ele está lá com ela. Então, assim, Camaçari me deu tudo que eu tenho hoje, né? O profissional que eu sou, eu formei aqui dentro, né? O professor, eu sou professor conhecido aqui na cidade, né? Dou aula, cara, eu não sei, já passou aí uns 5.000 alunos, né, por mim, dentro das escolas técnicas que eu dou aula. Então, assim, Camaçari me deu tudo que eu tenho hoje, enquanto família, enquanto formação profissional. Então, eu também me sinto feliz por ter devolvido para Camaçari, porque quando você pega o seu tempo, a sua vida e dedica a algo que vai construir na vida de outras pessoas que são do município, eu me sinto com a alma lavada. Eu fiz assim, olha, essa troca entre eu e Camaçari foi muito positiva.
né? Então, eu queria muito agradecer a essa cidade. Né? Não fique Camaçari com ciúme quando eu falo de Aporá. Eu tô brincando. Porque quando eu chego lá, quando eu cheguei em Aporá, Aporá também fica puxando minhas orelhas, que nada, porque você foi para Camaçari. São dois amores. Então, Coração grande, dois amores. A gente tem, aliás, a gente tem que espalhar esse amor por onde for. Né? É incrível como... E receber, né? Eu rodo muito por conta da capoeira, né? A gente vai fazer os eventos fora. Recentemente eu cheguei de São Paulo agora, né? Fomos fazer um evento maravilhoso lá. Então a gente tem esse amor trocado. A gente vive numa sociedade tão caótica, tão violenta, né? A gente hoje já tem medo de sair às ruas. A gente tem medo de dizer te amo, né? Rapaz, é muito complicado. Mas não tenha. Não, é a valentia. Eu acabei de falar, eu não tenho. Né? Se eu amar, eu vou lá e digo mesmo, vamos embora. Não tem esse negócio, meus amigos aqui... Vamos embora é ótimo. Vamos embora e vamos lá, e não tem esse negócio, não. Então, obrigado à minha Camaçari, né, por tudo que ela tem me dado, por esse abraço, né, que já é um abraço de 25 anos já. E, com certeza, independente de eu estar aqui ou de eu estar em Aporá em outro lugar, essa cidade ela vai ficar guardada. E, inclusive, vou permanecer, porque o meu legado ele começou aqui. Nossa sede, a sede mundial do Bimbaê é aqui, né? Camaçari. Eu queria aproveitar, inclusive, Caio, a fazer um agradecimento que eu não tive ainda, não tinha tido ainda a oportunidade de fazê-lo, tanto a você como a sua irmã. Eu tenho uma gratidão muito... Carol, eu tenho uma minha aluna de capoeira também, é caprichado o apelido. Eu tenho uma gratidão muito grande à sua irmã, porque ela me possibilitou um reencontro de muito... Porque eu tinha feito um filme, um espetáculo lá em São Paulo, um filme com ele, tinha participado de um filme que ele tinha participado e nos tornamos amigos. E anos depois, através de você e da sua irmã, Paulo Betti veio aqui para Camaçari para apresentar com a Fundó. Para lançar o filme Cafundó. Exato. Né? E aí ela me ligou e disse, estou trazendo Paulo Betti, eu quero que você me colabore. Foi né? massa. Véio. Foi lindo. E Paulo Betti se tornou um camaçariense. Né? Agora mesmo a Bamuca fez aniversário, ele fez um depoimento lindo. Que massa, e além de ele, no Cafundó, inclusive, porque o filme Cafundó, ele termina, né, com a banda marcial. Né? Finda o filme com a banda marcial entrando, né? Aí termina o filme. E a gente fez uma coisa muito bacana aqui. Nós lançamos o filme aqui, na Cidade de Saber, depois em Salvador, no Shopping Center, não lembro qual. E aí a gente teve uma ideia de colocar a Bamuca ao vivo, que foi espetacular, porque terminava o filme, o som da banda marcial e entrava do próprio filme, né? A banda marcial. O que é que a gente fez? Colocou a Bamuca atrás das cortinas, tirou o som da banda, né, da trilha sonora do filme e colocou o som ao vivo. E a Bamuca entrou, foi muito lindo. Muito lindo. Então, Paulo Betti, através de você, especialmente, e sua irmã, se tornou um camaçariense, porque aqui ele já veio várias vezes, fez um espetáculo com a gente, o Caminho da Ternura, né? Então, queria te agradecer, dê um beijo em sua irmã. Ela está morando em Acajutiba agora, né? Que bacana. Ela trabalha é professora, né, do estado e mora lá hoje com minha mãe. E é quem me ajuda lá, inclusive, a gente também tem Bimbaê em Acajutiba, né? E é quem me ajuda lá, né, junto com a estagiária baiana, a manter o trabalho lá. Olha como... Tudo linkado, as né? ramificações do amor e do bem, a gente vai... Isso é muito bom, cara. Muito bom. Eu acho que quando você acredita na grande teia, né, na grande rede da bondade, do amor, da ternura, eu acho que as coisas acontecem. Né? Acontece. Então, eu queria te agradecer, meu amigo, querido amigo, irmão, mestre. Tenho muito respeito pelo seu trabalho, muito carinho, muito amor pelo que você faz e por você. Então, eu queria te agradecer. O Conversa com o Poeta se finda nesse momento. Queria agradecer muitíssimo aqui. Me sinto muito em casa aqui com esse diretor de TV maravilhoso, Almir. Muitíssimo obrigado pela generosidade, pelo aconchego, pelo apoio à nossa produção. Alex sempre me liga 2, 3 dias antes, quem vai ser o convidado, me mande foto. Obrigado, Alex. E agradecer
à Prefeitura Municipal de Camaçari, muitíssimo obrigado à Prefeitura, ao prefeito, agradecer à Secretaria de Cultura, nossa querida secretária Márcia Tude, por essa possibilidade, né, que vocês me ofereceram de fazer um programa tão bacana, no sentido de trazer todas as pessoas que têm história, que prestam serviço à cidade, que servem a essa cidade com muito amor. E eu sempre falo isso e vou continuar falando. Eu tenho toda a liberdade do mundo aqui, Caio, de trazer quem tem história, independente de qualquer coisa, independente de partido, de religião, de tudo. Então, eu gostaria muito de agradecer por esse espaço. Deixa eu aproveitar só o seu gancho aqui, rapidinho, e fazer também esse agradecimento à secretária Márcia Tude, porque esse espaço e essa liberdade que você tem, eu sempre tive também aqui na Secretaria de Cultura, né? Eu fui diretor do Teatro Cidade do Saber. Você foi diretor do Teatro da Cidade do Saber. E eu me recordo que existiram alguns embates por conta de questões assim políticas, e Márcia sempre foi uma pessoa excepcional. Sempre foi excepcional. Disse assim, olha, a arte ela não tem sigla. A arte, ela é arte. Ela precisa ser respeitada e apoiada e valorizada, independente de qualquer coisa. Então, hoje a gente tem uma secretária de Cultura muito, muito preparada, né? Uma pessoa especial que entende, é sensível a essas causas. Então, um agradecimento também especial à Márcia, né, por tudo que tem feito durante esse tempo na gestão cultural da cidade e, particularmente, também para mim, né? Eu me identifico muito com ela porque, além de tudo, né, nós somos gestores de formação. Márcia também é gestora, isso é muito importante, né, dentro de uma gestão pública, né, que você tenha pessoas tecnicamente capacitadas e com essa sensibilidade de entender a importância da cultura. Né? Então, brigadão, Marcinha, por tudo e estamos juntos, hein? Um beijo, querida, gratidão, e a gente volta na próxima segunda. Conversa com o Poeta. Até lá.